um pente de 16 GB de memória RAM ou dois pentes de 8 GB totalizando 16 GB de RAM. Qual é a melhor opção? Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então, gente, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como está fazendo um bom investimento aí em memória RAM DDR4 agora em 2024. Se vale a pena investir aí em dois pentes de memória de 8 GB para totalizar 16 GB de RAM Dual Channel, ou se vale a pena aí investir em apenas um pente de memória de 16 GB, que é o Single Channel. E isso eu vou responder nesse vídeo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa aí seu comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Então, bora pro vídeo. Bora que bora. A memória RAM é responsável por dar mais agilidade e velocidade no funcionamento do sistema do PC. Ou seja, a memória RAM é responsável por rodar os jogos, abrir aplicativos e muito mais. Ou seja, sem a memória RAM instalada no PC, o computador, o nosso PC Gamer, não ligaria. A memória RAM possui uma arquitetura multi-channel, que consegue aumentar a taxa de transferência entre o módulo e o seu controlador ao adicionar canais de comunicação entre eles. Os canais de comunicação são o Single Channel, que é composto apenas de um pente de memória, o Dual Channel, que é composto aí de dois pentes de memória, o Triple Channel, que é composto aí por 3 memórias, e o Quad Channel, que é aí composto por 4 pentes de memória. Hoje abordaremos apenas o Single Channel, que é um pente de memória de 16 GB, e o Dual Channel, aí, que vai ser dois pentes de memória de 8 GB cada um, totalizando também 16 GB de RAM. Então, gente, agora em 2024, um pente de memória de 16 GB de RAM está custando aí uns R$300, enquanto que dois pentes de memória de 8 GB cada uma, também totalizando 16 GB de RAM, está custando aí uns R$290, dependendo do tipo e do modelo. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês qual está adquirindo pensando em custo-benefício a longo prazo. Se vale a pena investir em dois pentes de memória para totalizar 16 GB de RAM, ou se vale a pena aí pegar apenas um pente de memória de 16 GB. Então vem comigo, vamos acompanhar os testes e ver qual é o melhor. E no final dos testes eu vou explicar para vocês qual está adquirindo pensando em custo-benefício a longo prazo. Então vem comigo. Agora o canal conta com os membros do canal. Então se você quiser fazer parte dos membros do canal, é muito simples. Você vai lá na página do nosso canal e vai lá e clica em membro. Você virando nosso membro vai me ajudar a continuar trazendo conteúdos bacanas para vocês. Então, seja um membro e ajude o canal. O primeiro jogo escolhido foi o Call of Duty Warzone, que os dois pentes de memória de 8 GB teve a máxima de FPS de 80, enquanto que um pente de 16 GB teve a máxima aí de 65 FPS. Então, nesse caso aí, os dois pentes de 8 GB totalizando 16 GB de RAM teve aí 15 FPS a mais do que apenas um pente de 16 GB de memória RAM no Call of Duty. O segundo jogo escolhido foi o Red Dead, onde dois pentes de memória RAM de 8 GB, totalizando 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 65, enquanto que apenas um pente de 16 GB de memória RAM teve a máxima de FPS de 55. Então temos aí uma diferença de 10 FPS de dois pentes de memória RAM de 8 GB para apenas um pente de 16 GB de memória RAM no Red Dead.
O terceiro jogo escolhido foi o CS2, onde 2 pentes de memória RAM de 8 GB, totalizando 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 140, enquanto que um pente de 16 GB de memória RAM teve a máxima de FPS de 90 FPS. Então temos aí uma diferença de 50 FPS de 2 pentes de memória de 8 GB para apenas um pente de 16 GB de memória RAM no CS2. O quarto jogo escolhido foi o Days Gone, onde 2 pentes de memória RAM, totalizando 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 100 FPS, enquanto que apenas um pente de memória RAM de 16 GB teve a máxima de FPS de 70 FPS. Aí uma diferença de 30 FPS de duas memórias RAM para apenas uma memória de 16 GB. Então, galera, como a gente pôde observar aí nos testes, tem aí uma diferença de desempenho de 8% entre 2 pentes de memória e um pente de memória. Então, se a gente for olhar aí em desempenho, vale a pena você estar adquirindo duas memórias RAM de 8 GB cada uma, para totalizar 16 GB de RAM. Mas se a gente for pensar a longo prazo, visando aí nos jogos e no desempenho que ele anda exigindo pra gente, a gente só pode esperar que quanto mais o tempo passe, mais ele vai exigir desempenho do nosso PC, da nossa máquina. Então, pensando nisso, galera, 16 GB de RAM futuramente vai ser inapto, vai ser uma coisa que não vai dar certo. Pensando a longo prazo, 16 GB de RAM futuramente vai ser muito pouco. Então, pensando nisso, vale a pena você estar adquirindo em um pente de memória de 16 GB. Por quê? Mesmo você tendo um pouco menos de desempenho do que 2 pentes de memória, pensando a longo prazo, logo você pode pegar outro pente de memória de 16 GB e totalizar 32 de RAM. Então, a longo prazo você não vai se preocupar em upgrades, porque se você pegar 2 pentes de memória de 8 GB cada uma para totalizar 16 GB de RAM, no futuro próximo você vai ter que trocar essas duas memórias para fazer o dual channel de duas memórias. Então, se você já tiver um pente de 16 GB, você só vai precisar comprar outro pente de 16 GB e voar na sua máquina e ser feliz. Então, galera, na minha opinião, vale a pena vocês estarem adquirindo aí apenas um pente de memória de 16 GB e depois pegar outro pente de 16 GB para totalizar 32 de RAM. Pensando a longo prazo, peguem apenas um pente de memória de 16 GB de RAM, porque assim você vai estar poupando o seu dinheiro e fazendo um investimento aí a longo prazo com um custo-benefício bem melhor. Então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da dica e até o próximo vídeo. Já já tô de volta e é isso, um abração e fiquem com Deus.